Queridos, graça e paz. Falem a verdade, depois de tudo isso que nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, meu Deus, é muito bom, né? 27 anos e olha que eles nem fizeram aquela retrospectiva toda, né? Se faz. Mas muito bom, eu me sinto em casa, eu me sinto em família. Fique bem à vontade, se eu passar dos 15 minutos, vocês podem levantar a mão aí. Oh! Que gostoso, ouvimos versículos, mensagens, testemunhos. Eu estava vendo aqui a nossa irmã última aqui que nos antecedeu. Eu disse, meu Deus, já prega, pode colocar para pregar, que prega, sim ou não? Que bom ouvir isso. Mas eu tenho um texto para ler e uma palavra para ministrar e eu prometo a vocês, só mais alguns minutinhos, tá bom? Vamos lá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim o texto. Versículo 1 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas muitíssimas ou múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-a com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto, na verdade, ele veio ao coração e eu confesso que eu fiquei meio assim, porque fala-se final dos tempos, né? Mas quando nós olhamos para todo o contexto, descobrimos tantas coisas e eu, por ousadia própria, eu coloquei um tema, e esse tema diz assim: fim de todas as coisas. Antes que eu comece a fazer aquele pano de fundo, deixa eu aqui agradecer pelo carinho que vocês sempre nos recebem. Quando falam para mim, Samuel, você tem data liberada para estar conosco? Meus irmãos, a minha agenda sempre é livre. Sempre é livre para vocês. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu disse, Nilda, vamos para lá. E chegamos aqui com muita alegria. Eu hoje, ao chegar à cidade, eu fui surpreendido, o local que nós estamos hospedados, e quem escolheu, parabéns, sabe? Porque eu me senti em casa. É um local de alemão, sabe assim? Eu já me identifiquei. O rapaz da recepção já falou comigo em alemão. E eu fiquei muito feliz. Quando eu entrei, eu falei, Nilda, tá vendo? Tá vendo isso aqui, Nilda? Isso aqui é alemão, Nilda. Isso aqui você agora está conhecendo mais um pouco de mim. E ela deu risada, disse, só você mesmo. Eu disse, Nilda, não adianta, não é Samuel Bispo, é Samuel Hoffman. E ela deu risada e a gente viu muito legal o local. E eu disse, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então o tema da nossa mensagem hoje é fim de todas as coisas. Hoje nós vamos meditar, na verdade, sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: e já está próximo o fim
de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Este versículo nos oferece uma rica oportunidade de refletir sobre a graça de Cristo Jesus em nossas vidas, e como essa graça nos capacita a viver de maneira digna até o fim. Quando falamos dessa graça que nos leva até o fim, é porque nós já entendemos, já sabemos quem Cristo é em nós. Já sabemos que não somos nós que vivemos, mas Ele que vive em mim e em você. E como filhos amados que somos, agora caminhamos, andamos, porque Paulo escreve aos Romanos que somente os filhos são guiados pelo Espírito. Meu irmão, tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui nesta noite, isso tudo é direcionado pelo Espírito. Não tem nada natural nesse negócio, porque eu e você somos espirituais. E quando nos falamos que essa graça nos capacita a viver de maneira digna até o fim, é subir a este local e falar para todos nós assim: hoje eu não me preocupo se subo e desço, pois eu sei quem eu sou em Cristo. Meu Deus, é outra vida, é outro nível de glória. Meu irmão, eu não fico alegre porque recebi presente, porque a alegria é de quem dá. É outra vida agora, porque o meu prazer é dar, oferecer tudo aquilo que eu tenho recebido do alto. Então, quando eu falo desta capacidade de viver de maneira digna até o fim, é aquilo que quando nós olhamos para a velha aliança, principalmente no livro do profeta Daniel, nós percebemos aquele profeta agora no final da sua vida, no final do seu livro, no capítulo 12, no versículo 13, diante de tudo aquilo que Daniel vivenciou e viveu naquela época, Daniel deixa para mim e para você dizendo: tu, porém, vai até que chegues o fim. O que Daniel estava dizendo? Ele estava dizendo assim: você viu tudo que eu vivenciei, ainda debaixo de um regime, dentro de um reinado, aonde o Pai Celestial era comigo a me revelar tudo aquilo, mas eu, diante de tudo isso, eu permaneci até o fim, eu não fraquejei. E agora vem o apóstolo Pedro agora, dizendo todas essas coisas, e eu e você temos uma certeza dessa vida digna, que vamos levar até o fim. Então, eu pego o primeiro ponto e coloquei assim: a graça que nos prepara para o fim. Pedro começa nos alertando sobre a proximidade do fim, está próximo o fim. A graça de Cristo nos prepara a esta realidade. Olha o que diz Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom. Esse versículo é um que tem batido, não é? Parece que em todos os cultos nossos. E não vamos nos cansar para que ninguém pense que é mérito próprio. Não. Isso foi um presente, é uma dádiva do Pai para mim e para você. E é tão bom quando entendemos isso. Então Pedro começa fazendo este alerta. E este versículo aprendemos que somos salvos pela graça, por meio da fé. Essa salvação não é apenas um evento isolado, ela nos transforma e nos prepara para viver em santidade, para viver uma vida digna até o fim. Porque não estamos correndo atrás de coisas, não. Entendemos que o reino já chegou. O reino é eu e você nesta terra. O que seria de Blumenau se não fosse eu e você pisando por essas ruas?
O que seria de Blumenau se não fosse eu e você andando pelo centro dessa cidade? Porque aonde nós colocamos a planta dos pés, nós abençoamos o lugar. Aonde nós entra, a presença dele entra. Não estamos batendo aqui no peito, dizendo que somos os melhores, não. Mas aquele que habita em mim, você, é poderoso. Ele transforma, ele dá vida. Eu vou te lembrar de algumas coisas. Sabe aquela visita que você faz a um casal? Aquela que o pastor Roberto não lembrou. Lembra? A irmã, aquele dia que o quadro estava na parede, a casa estava em reforma, e o pastor Roberto, com toda a delicadeza de um bom alemão, não lembro, mas veio a palavra dizendo assim, trouxe um alívio para nós. Não é o pastor Roberto, mas é aquele que habita no pastor Roberto e na pastora Sueli. Aonde eles colocam a planta dos pés, o lugar é abençoado. Assim é comigo e você. Aquelas visitas que você está na visita bem tranquilo. E está ali, aquele casal falando, e tu não vê a hora dele parar. Porque tem uns casais que falam, tem ou não tem? Eu sei que tem um do teu lado, você está doido para dizer, você é um deles. Aqueles casais que falam e tal, e você está querendo já que cabe a conversa para você ir embora, e aí chegou a hora que você diz, já está na hora, nós vamos embora, e o casal diz assim, não vai não, está tão gostoso. Quando vocês vêm no nosso lar tem algo tão gostoso. A vontade daquele que está visitando é dizer, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Se renda logo, porque Ele vai habitar dentro da tua casa, e essa alegria, essa paz vai ser eterna. Glória a Deus por isso. A graça nos dá a coragem de enfrentar o futuro com esperança, sabendo que seguro estamos nas mãos do Pai Celestial. Meu Deus, temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, mas está muito claro no meu e no teu coração, que a última palavra vem do Senhor, e a dele é melhor, é melhor. Vamos para o tópico 2, vamos. A graça que nos sacia e nos torna sóbrios. A sobriedade mencionada por Pedro é um convite à reflexão e ao autocontrole. Sabe aquela hora que você está ouvindo coisas que você diz assim, vou falar, e uma voz diz, não, fica quieto. Fica quieto. É isso. É um convite à reflexão, ao autocontrole, aspectos que são fortalecidos pela graça de Cristo. Não é por muito bater, eu e você não precisamos provar nada a ninguém. Falem o que quiser, mas que ele saiba que quem habita na minha, na tua vida, é Cristo Jesus. E é tão lindo quando entendemos isso, fortalecidos pela graça. Quando reconhecemos a abundância da graça em nossas vidas, encontramos satisfação plena. Não são coisas que nos satisfaz. É uma alegria que não tem explicação, aquela coisa que, rapaz, é outro nível. Eu digo, meu Deus do céu, hoje o que eu estou vivendo na minha vida matrimonial é outro nível. Algumas coisas que a Nilda pede para eu... Samuel, pode fazer? Eu olho com a vontade de dizer não. Mas eu digo não, eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo para o meu Senhor. Ela é uma filha amada. Como Jesus trataria ela? Diria não para ela? Não. Jesus faria. Então o que eu tenho que fazer? É outro nível de glória, meu irmão.
Esse negócio de ficar, não vou fazer não, acho que tem alguma coisa. Não, tem hora que ela até diz assim, meu Deus, eu digo, não tem nada a ver contigo. Tem a ver com ele. E eu acredito que o inverso também. Que o inverso também, tem hora que ela deve ter uma vontade, mas ela diz, não. A palavra do meu Pai Celestial nos ensina que tudo o que fizermos, temos que fazer como que se fosse para o... É outro nível, meu irmão. É mais um degrau que você sobe. Esse negócio de estar fazendo carinha feia, bico, não tem nada a ver com Cristo na vida. Não. A graça, quando entra na minha, na tua vida, é outro nível de glória. Quem sabe o que eu estou dizendo, já vai aplaudir, você quer ver? Não estava no script, mas está saindo e eu vou dando lugar, né? Assim que fala? Não é assim? Parece que está nada aí. É por isso que tem hora que quando eu pego todo o esboço e vejo aqui, eu digo, meu Deus, virou uma salada esse negócio, hein? Mas é uma salada boa. Quando reconhecemos a abundância da graça em nossas vidas, encontramos satisfação plena. Em quem? Nele. O que nos liberta das distrações e tentações do mundo. Olha o que Tito escreve no capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz assim no 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Somos ensinados que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Essa transformação nos permite a viver com clareza e propósito. Meu irmão, é tão bom quando entendemos o propósito do Pai em nossa vida. Entendemos isso? Para vocês terem ideia, quando eu fui para a Comunhão Cristã Aba, o meu desejo era parar com esse negócio de pregar. Porque eu vivenciei isso 23 anos da minha vida, e um belo dia, algumas vezes em cidades diferentes, estados, o Espírito Santo me visitava no quarto e falava comigo muito forte. E eu fui preparando a Nilda, porque a Nilda desde então só me viu assim. E é para dizer para a esposa que você vai parar com esse negócio de pregar e tal, uma esposa crente, mas pensa numa mulher crente, é a Nilda. Vocês não conhecem, é crente. Que se eu falasse isso, eu acho, uma das vezes que eu falei, eu lembro que ela disse, vai largar Jesus? Já sim. O que está acontecendo? Pecou? Não, Nilda. E fui. E ela, amém. Porque essa era uma vida. E eu disse, Nilda, nós vamos para a Comunhão Aba, nada desse negócio de pastor, sentamos lá, ninguém vai reconhecer a gente mesmo, vamos ficar sentadinho ali atrás, vou voltar para a vida profissional e está tudo certo. Amém. E ela, junto, tá amém, vamos lá. Só que chega, eu sou convidado para trabalhar na igreja. E eu disse, olha, eu não sei não, nunca trabalhei em igreja, esse negócio vai falir. Ué, como nunca trabalhou em igreja? Não. E o pastor Ceni, que vocês sabem, ele diz, eu sei que você era de rodear. Eu digo, nem tanto. Esse negócio de rodear a terra não é comigo, né? Mas foi falado isso. Eu falei, não. Ele disse, não, quem viveu do ministério vai continuar. E fui trabalhar. E aí, de repente, um convite. Pode fazer a cobertura aqui, ali. E isso foi virando e blum. E eu, nas minhas orações, eu dizia, pai, eu já tenho os locais para pregar, não precisa e tal. Só que de uns meses para cá, eu recebi algo também do pastor Ceni, disse, parece que tua agenda vai abrir, bispo. E eu falei, pastor, não fale isso, que aí não vão me ver mais na aba, não faça isso, você não sabe o que é.
Falou, não, bispo, eu já estou me aposentando mesmo, você... Tá bom, vamos. E meu irmão, isso tem acontecido e eu tenho tentado frear, mas não tem jeito. Hoje mesmo, almoçando com a Nilda, pessoas mandando mensagem, tal dia, não tem mais, não tem como atender, eu só atendo a comunhão cristã Blumenau. E eu, diante disso, eu fui convidado algumas semanas atrás, no início do mês, não foi, Nilda? Em Balneário Camboriú. O Saulo até disse que ia lá, mas quando eu falei o nome da igreja, ele disse, não vou não, bispo. Liguei para o Saulo, telefone desligado. E eu fui. Isso era da época passada. E esse pastor era muito jovem na época, coisa de 23 anos atrás. Eu pregando, ele disse que tinha 23 ou 24 anos atrás. A esposa dele ainda não estava sem a visão, que hoje ela não tem visão. Ela, por causa de uma situação, ela perdeu a visão. Mas eles eram jovens, estavam sentados na frente assim. Isso há 20 e poucos anos eu estava em Uruçanga, acima de Florianópolis, perto de Cocal do Sul, nem lembro onde fica isso, mas eu estava lá, pregando, e eu disse que parei de pregar e olhei para aquele jovem, e disse que ele ia ser pastor em Santa Catarina, que ele ia pastorear muitas igrejas e tal, e aquilo no dia foi uma loucura, porque disseram, meu Deus, nem crente é direito e vai ser tudo isso. E eu era daquele que parava e falava, e eu não quero saber. Depois o pastor Samuel, aquilo nem é crente, eu digo, eu não quero saber. E passaram-se os anos, e esse pastor assumiu uma das maiores igrejas ali em Balneário. Ele rodou o campo de Santa Catarina, ele tentava falar comigo, mas não conseguia, porque na época eu não sei. E ele agora entrou no Instagram e me viu lá, né? De camiseta, pregando de camiseta e não sei o quê. E ele me chama naquele tal chamado direct e diz assim, pastor, olha como é que ele começou, paz do Senhor. E eu disse, ai meu Deus, cheguei a tremer. Você ainda continua crente? Aí quase que eu falei, da onde você fala em circunciso? Mas não falei, eu falei, agora que eu sou crente. Não, é porque eu te conheço há 20 e poucos anos atrás e você era crente. Eu digo, não, naquela época eu não era, eu sou agora. Agora eu conheço Jesus, não de ouvir falar. Ele habita em mim agora é outro nível. E ele disse, você tem coragem de vir pregar aqui? Eu disse, tenho, mas eu esqueci dos detalhes esqueci. E deixei o tempo rolar e de repente a Nilda me lembrou, Samuel, é igreja tal, você sabe como é que tem que ir. Que a Nilda é da época do manto, né? A Nilda... E eu falei, é mesmo, Nilda, vou falar com ele. Pastor, assim, ele falou, não, tem que vir ataviado. Eu falei, meu Deus, sério, não, me ajude. E nem diga que não vai vir, porque já está tudo certo. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E lá fui eu. Irmão, para fechar uma camisa aqui nesse pescoço não é moleza. Para botar uma gravata, Deus que me perdoe. E eu botei, mas pensa e sentado naquele pastódromo. Falei para uns da aba que eu ia pregar lá, eles estavam de passeio em Balneário, nem foram lá. Se o sangue de Cristo tem poder. É aquela igreja que grita, eu disse não, é que berra. Grita não. Enfim, fui, preguei, eles gostaram. E preguei Jesus Cristo, isso que eu e você temos vivenciado, e eles amaram. A pastora, sem visão, ela amou, nós conversamos muito. E depois eu falei, pastor, qualquer coisa, depois o senhor conserta. Ele falou, rapaz, o povo gostou, só que algumas coisas que você fala, que está escrito, você não fala o que não está escrito, você lê e diz, escrito está. E eles não têm como refutar. E eles ficaram assim, mas ele conversa de vez em quando comigo, ele diz, pastor, foi um tempo novo, e eu já estou assistindo o teu pastor. Eu digo, rapaz, é desse jeito. Não vai demorar.
demorar, vai ter igreja se aliançando com Saulo ou com aqui, mas eu sei que vai se aliançar, porque ele já está começando a dizer, eu não estou mais acostumado com essa religiosidade, porque meu irmão, quando eu e você desfrutamos dessas verdades, é libertador para a nossa vida, porque agora nós não queremos provar para ninguém que somos cristãos, não, as pessoas já olham em nós e já vê Cristo refletindo em nossa vida. Por quê? Porque essa é uma verdade. Então por isso que nos permite a viver com clareza e propósito. E eu digo que esse mês de novembro meio que lotou. E a Nilda já está cansada, porque ela está indo em todas, né? E ela disse, meu Deus, já estou cansada. Eu digo, está vendo, Nilda? Você não gosta desse negócio? Porque arruma mala, desfaz mala, arruma mala, desfaz mala. A semana que vem nós vamos Uberlândia. Só vai eu. Ela já está apontando, só vai você. Uberlândia. E depois voltamos e vamos... Eu não sei se fica entre Itapema ou Passo Fundo, mas eu acho que é Passo Fundo. Enfim, nós vamos fazendo isso e anunciando essas verdades, porque é ela que nos faz e nos permite com clareza a viver esses propósitos. Vamos ao ponto 3, senão vocês cansam. A graça que nos une na oração. Por último, Pedro nos exorta a vigiar em oração. A oração é o meio pelo qual experimentamos a graça de Deus diariamente. Olha o que o escritor aos Hebreus no capítulo 4 e versículo 16 escreve. Ele diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Somos encorajados a nos aproximar do trono da graça. De que maneira? Da maneira que eu e você aprendemos, com gratidão. Se aproximamos não como escravos, não como pedintes, mas como alguém que é participante de todas as coisas, de todas as riquezas, seja ela na área que for. Se aproximemos dele agradecendo, com gratidão, dizendo: Pai, muito obrigado. Primeiramente, obrigado pela vida de Jesus Cristo, porque através dele chegamos a este trono tão maravilhoso. E é isso, e é tão interessante que quando entramos nesse caminho da oração por gratidão, com confiança para receber misericórdia e achar graça em tempos de necessidades. Necessidades essas que hoje, quando entendemos quem somos em Cristo, não temos mais. Elas já foram todas supridas. Talvez isso é para neófitos, aqueles que ainda não entenderam, chegam pedindo, me ajuda, quando na verdade o Pai olha para mim, para você e não consegue ver nenhuma necessidade. Por quê? Porque quando Ele olha para mim, para você, Ele vê Jesus Cristo. Na minha e na tua vida, aqueles que vivem Jesus Cristo, o Pai, Ele pode estar dizendo: eu estou vivendo esse diagnóstico que me deram. Mas o Pai olha e diz: você não tem nada, porque eu vejo Cristo em você. É por isso que qualquer especialista pode dar um diagnóstico para mim e para você. Agora, eu e você receber é outra coisa. É outra coisa. Eu e você não recebemos porque sabemos que Ele já levou sobre si todas as coisas, seja ela necessidade, seja ela enfermidades, enfim, todas as coisas. E essa é uma verdade na nossa vida. A oração não é apenas um ritual, é uma comunicação íntima com o nosso Senhor, onde recebemos força, renovação espirituais, através da oração, e por que não dizer, relacionamento com Cristo.
em nossos devocionais diários. Como é gostoso, pela manhã ou à tarde, enfim, o teu devocional, quando você pega para fazer o teu devocional, porque eu não consigo entender como um filho amado pode passar uma semana sem conversar com o pai e com a mãe. Não consigo entender. A mãe ama tanto, o pai ama tanto, dentro de casa você passa uma semana. Então não existe filho amado que fica uma semana sem pegar a palavra do seu pai e meditar nela. Até porque ela é alimento para a nossa alma. É diante desta palavra que a nossa alma vai se submetendo ao Espírito. Porque o Espírito está pronto. Nada corrompe o Espírito. O Espírito tem comunicação direta com o Espírito de Deus. Mas diante de uma alma aflita, preocupada, aquela alma que tudo quer, que tudo, aí eu preciso disso, meu Deus, pare com essas palavras, porque quando eu e você falamos, eu preciso, você abriu no reino espiritual a necessidade. Você nunca viu Cristo falando uma palavra de necessidade. E porque um filho amado agora que somos, que temos recebido a palavra todas as vezes daqui, deste palco, em nossa direção, e recebemos a mesma, então temos que viver uma vida diferente. Então eu não preciso. Mas Samuel, eu tenho... Não, use palavras. Já eu venho buscar porque isso é meu. É assim. É outro nível. Se você quer viver como este mundo, beleza, gerando necessidade, porque você sabe que tudo foi criado pela palavra. Então, dependendo daquilo que eu falo, eu crio. Eu crio. E temos que ter um cuidado. Eu e a Nilda temos praticado isso, temos corrigido um ao outro. Pense em alguém que passava perto das vitrines, eu preciso, Nilda do céu. Não, é meu, é isso, Nilda, é teu. Pare com esse negócio. Não deixe a alma. Porque a mesma que te leva a criar necessidade é a mesma que depois de estar vendo, não conseguiu. Mas nós somos filhos amados, ensinados. Nós não temos nós temos todas as coisas nele, meu irmão. Você sabe o que é ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo? O mesmo direito de Cristo é o nosso. É outro nível, meu irmão. Ele foi vencedor. Eu e você, ele fez eu e você mais. Agora, voltando para a terra de novo. Os homens são vencedores, as mulheres são mais que vencedoras. Tem mulheres que entenderam, né? Mas tem umas que dizem, o que é isso? As mulheres são mais que vencedoras. Que os maridos ganham o prêmio e dá para elas desfrutar. Meu Deus. Meu Deus, está difícil. Acho que as mulheres não estão entendendo mais nada, não. Vou parar, né? Na verdade é isso, né? Cristo venceu todas as coisas, pegou o prêmio e agora deu para mim e para você. Por isso que quem recebe as palavras escritas é outro nível. É Ele que disse que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos unidos como corpos de Cristo, sustentando uns aos outros na caminhada. Então passo e chego na conclusão e digo, ao refletirmos sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, à luz da graça de Cristo Jesus, somos lembrados da importância de estarmos preparados para o fim dos tempos. A graça nos prepara e nos sacia, e nos une na oração, que possamos viver cada dia conscientes dessa maravilhosa graça, que transforma nossas vidas e nos capacita a sermos fiéis até o fim.
É essa graça. Não tem nada a ver conosco. A esse nível que você já consegue enxergar que você está na esfera espiritual, o nível de entendimento, o nível de capacitação que é dada por Ele, através de toda a liderança, que nem essa unção de pastores aqui, já estava escrito, de homens, mulheres para o ministério, é a coisa mais linda que tem. Mas isso aqui faz eles serem melhor do que alguém? Não, pelo contrário. Se olharmos à luz da Bíblia Sagrada, agora que tem que descer mais. Se já eram humildes, eu não sei o que vai ser agora. Então imagina, se já estavam dispostos, agora eu nem imagino. Porque não tem nada a ver mais. Aí o pastor, não, a submissão é ao Pai, é o propósito do Pai. E o Pai chama. E as coisas do Pai só os espirituais entendem. Porque deixa eu voltar um pouquinho para a terra de novo. Diga, as coisas do Pai é louca, meu irmão. Naturalmente não se define. Não tem como ter revelação natural. Não. Vai ter que subir os degraus da intimidade com Ele para entender. Porque tem coisas assim, puxa vida, que Ele te acorda às vezes e te traz um casal do grupo familiar. E tem hora que diz assim, mas logo eles, pai. Ore, amanhã ligue, vá até eles, faça isso. Ixi. E às vezes é aquele casal bem que você liga, te atende, você ora, está tudo bom. Você vai amanhã, faz o que tem que fazer, que o pai mandou, está tudo. E não fala nada e você sai dali e diz, eu acho que eu fiz tudo pela carne. Porque tem uns que não esboça nenhuma expressão. Já viu eles, não? E não são nem alemão. Às vezes é angolano, carioca, não sei se... Enfim. E passa-se os dias, os meses, daqui a pouco diz, rapaz, lembra aquele dia? A vontade é pegar o chinelo, mas por quê? Porque você não falou, rapaz. Porque não tem nada a ver conosco. A gente é guiados pelo Espírito. Só diga, eis-me aqui. E seja feita a tua vontade, Pai. E o Pai vai te usar de maneira gloriosa. Nos capacita a sermos fiéis até o fim. Esses fiéis não é o religioso não, viu? É fiéis à sua palavra, ao seu chamado. Porque a certeza já temos, já estamos com Cristo. Já estamos vivendo um pouco dessa glória. Já estamos desfrutando dessas coisas já. Assim é. Ele virá, já está aí. Mas não estamos naquele pensamento que só depois que Ele vir que vamos. Não, já podemos desfrutar em vida já. E eu sei que você já está desfrutando em vida. Em relacionamento, no casamento, familiar, saúde, finanças, enfim. Porque é isso aí. E já Ele vem para isso ser completo, 100%. Glória a Jesus. A minha finalização é dizendo que o Pai Celestial nos fortaleça cada dia mais em Cristo Jesus. A minha palavra é que Ele nos fortaleça cada dia mais em Cristo Jesus. Quando eu falo Cristo, eu falo palavra. Quando eu falo palavra, eu falo Cristo. Quando eu falo Jesus Cristo, essa é a graça que habita na minha e na tua vida. Continuem abençoados.